A sensação de não fazer falta a ninguém é pior do que a ausência em si. Não é só estar sozinho, é acreditar que se você desaparecesse, o mundo seguiria exatamente igual. Nenhuma mensagem não respondida, nenhum quarto que sentiria sua ausência, nenhuma voz chamando seu nome com urgência verdadeira. A vida continua, como se você nunca tivesse feito parte de nada de fato. E o pior, essa sensação não aparece gritando. Ela se esconde nos detalhes, no olhar perdido de alguém que mora com você, na oração que volta vazia, no tudo bem automático que você responde, mesmo quando nada está bem. É silencioso, mas sufoca. Você olha ao redor e percebe que ninguém realmente percebe você. A multidão existe, mas é como se você caminhasse dentro de um vidro. Você vê tudo, ouve tudo, mas ninguém consegue te tocar de verdade. E às vezes, nem você mesmo consegue. Vai sorrindo para fora, sobrevivendo por dentro, mas a alma está encolhida. A mente grita quando deita e o travesseiro se acostumou a segurar lágrimas que ninguém mais viu. O silêncio virou rotina. A ausência de perguntas sinceras virou o novo normal. E você começou a aceitar a ideia de que talvez realmente esteja só. Dói mais quando você acredita que não deveria se sentir assim, quando sua fé diz que Deus está com você, mas tudo ao redor contradiz. Quando os versículos parecem promessas escritas para outros, mas não para você. Você se culpa por sentir o que sente, se cobra por não confiar o suficiente, mas a verdade é que não é incredulidade, é cansaço, é o peso acumulado de se manter inteiro quando tudo parece querer te despedaçar. É o conflito entre saber que há um Deus que vê tudo, mas sentir que Ele não te vê. E talvez você não consiga dizer isso para ninguém. Porque quem vai entender? Quem vai ouvir sem te dar conselho pronto ou te acusar de falta de fé? A solidão espiritual é uma dor que não cabe em frases curtas. Não é carência. É um eco dentro do peito que pergunta: alguém me nota de verdade? E essa pergunta, quando não é respondida, vai criando raízes. Vai te convencendo de que você é o único que sente isso, que os outros estão bem, conectados, espiritualmente fortes, e só você está caindo no buraco do esquecimento. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com verdade. Essa dor que você sente não é loucura. Essa angústia que você esconde não é pecado. Esse buraco que se abriu dentro do peito não é um sinal de que Deus te deixou. É um campo de batalha, invisível, mas real. E o fato de você ainda estar aqui, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir nada, já diz muito mais sobre a presença dele do que você imagina. Você não é um fantasma passando despercebido por entre os vivos. Você é notado. Mesmo que ninguém pergunte como foi seu dia, mesmo que nenhuma ligação chegue, mesmo que a presença dele hoje pareça ausente, porque sentir não é o mesmo que ser. E o que você sente não muda o que ele é. Só que isso ainda não é o fim, porque o que vem depois desse silêncio é o que muda tudo. Essa história não termina aqui. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Não é fácil admitir que a pior solidão não é a de estar sem gente, mas a de estar sem sentido. Você até tem contatos no celular, gente na casa, notificações de vez em quando, mas nenhuma dessas presenças preenche, porque o que falta não é voz, é vínculo, não é som, é sustento. É saber que alguém te enxerga além da superfície, que nota a mudança no tom da tua respiração, que percebe quando tua alma está diferente mesmo que teu rosto esteja igual. E o mais cruel é que essa ausência emocional vai se misturando com tudo. Você ora e parece que Deus está em outro lugar. Você lê as escrituras e elas parecem escritas em outra língua. Você se força a acreditar, a declarar, a levantar a cabeça, mas por dentro está cansado de repetir para si mesmo o que já não sente.
Começa a questionar se essa fé que você carrega é real ou se virou apenas um discurso. E isso dói, porque você sabe que ama a Deus, você sabe que Ele é tudo. Mas a conexão parece rompida, como um telefone que chama e ninguém atende. Você vai orando, mas já sem a esperança de ser ouvido. Nessas horas, a mente vira inimiga. Ela começa a acusar. É porque você pecou. É porque você não é suficiente. Deus não fala mais com você. E você até tenta argumentar contra isso. Mas as evidências do silêncio são tantas que em algum momento você começa a dar ouvidos. Começa a aceitar a possibilidade de que talvez tenha sido deixado para trás. Que Deus fala com os outros, move os outros, usa os outros. Mas com você parece ter fechado a porta. E não há dor mais confusa do que essa. A dor de crer num Deus que você não sente. De buscar um pai que parece não responder. E é nesse ponto que a vergonha se instala. Porque você não quer que saibam que está assim. Não quer parecer fraco. Não quer desonrar a fé que prega. Não quer confessar que está cansado de tentar ouvir e só encontrar eco. Então, você sorri. Você serve. Você canta. Você posta versículos, mas no íntimo há um grito. Um clamor mudo que diz: me encontra aqui, por favor, me acha antes que eu desista de procurar. Mas ninguém vê, e mesmo os que veem nem sempre entendem, porque há dores que não se explicam, só se sentem. E há lutas espirituais que não têm nome bonito. São travadas no escuro, quando todo mundo já dormiu, e só você está ali, encarando o teto, tentando entender onde foi que tudo descolou. Você não quer parar de crer, mas está difícil continuar acreditando do mesmo jeito. A fé não morreu, mas está ferida. E você ora, mais como um pedido de socorro do que como uma declaração confiante. Você começa a perceber que essa solidão não é só emocional, é espiritual. E que talvez seja mais comum do que parece, mas poucos têm coragem de dizer. Porque o padrão de espiritualidade que muitos seguem é impecável demais, é performance demais, e você se sente inadequado por não conseguir sustentar esse padrão, como se houvesse algo de errado em não estar sentindo Deus, como se a dor espiritual fosse uma falha, não uma realidade humana. E essa culpa te aprisiona, te impede de buscar ajuda, te faz sufocar mais uma vez aquilo que precisava ser dito em voz alta. Mas mesmo no meio desse caos interno, uma parte sua ainda resiste. Ainda crê que há algo além dessa parede. Ainda deseja ser encontrado, mesmo que não saiba mais como buscar. Ainda espera que, de algum jeito, Deus se revele de novo. Não como uma emoção, mas como uma presença viva. Porque no fundo você sabe, se ele aparecer, tudo muda. O vazio não assusta mais quando ele entra. A noite não apavora mais quando ele sussurra. O silêncio não destrói mais quando você sabe que está sendo escutado. É por isso que você continua, mesmo arrastando, porque tem algo em você que se recusa a aceitar que a ausência é definitiva. Você não quer explicação. Você quer presença, não quer teologia, quer toque. Quer ser achado de verdade, por um Deus que talvez você não esteja sentindo, mas que, no fundo, você ainda acredita que não deixou de estar. Há uma mentira sutil que se instala quando o silêncio de Deus dura tempo demais. A de que ele foi embora. Ela não chega gritando, ela se apresenta como lógica. Como uma leitura fria dos fatos. Se ele está comigo, por que continuo sentindo esse vazio? Se ele me ama, por que não responde quando chamo? A dor vai se tornando argumento. A ausência vai parecendo prova. E pouco a pouco você começa a duvidar não porque quer, mas porque não aguenta mais acreditar sozinho. Porque confiar no escuro cansa. Só que a verdade, a real, não a emocional, é que a presença de Deus nunca foi um sentimento.
Sempre foi uma promessa. E o que ele promete, ele sustenta. O problema é que a gente aprendeu a medir Deus pelo que sentimos e não pelo que ele declarou. E nessa régua, ele sempre parece estar longe quando a alma dói. Mas isso é falso. O silêncio não é ausência. O céu fechado não é abandono. A lágrima não é sinal de que ele não está. É exatamente no momento em que você não sente nada que ele está mais próximo. Não porque você percebe, mas porque você precisa. A fé verdadeira não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando tudo parece perdido e ainda assim algo dentro de você diz, não acabou. É aí que ela se prova. É aí que ela se torna viva. A mentira do abandono quer te convencer de que Deus desistiu. Mas a verdade é que é nesse exato instante que Ele está mais empenhado em te segurar. Porque quando tudo falha, Ele permanece. E não porque você merece, mas porque Ele prometeu. E Ele não mente, nunca mentiu, nunca falhou. A dor que você sente não é um indício de distância divina. É a prova de que você ainda tem sensibilidade espiritual. Quem está morto por dentro não sofre pela ausência. Você sofre porque ainda acredita, ainda deseja, ainda quer a presença. E isso é mais fé do que muitos discursos bonitos por aí. A sua dor, longe de ser uma falha, é uma confissão viva. Eu preciso de Deus e sei que só Ele pode me curar. É aqui que a mentira se quebra, porque ela tenta te convencer de que sentir dor é fraqueza. Mas a verdade é que a dor é o solo onde a presença dele floresce de forma mais pura. Não nos palcos, não nos altares bonitos, mas no quarto escuro, quando você fala com ele com as poucas palavras que sobraram. Quando você diz, não aguento mais, e mesmo sem resposta, volta no dia seguinte para tentar de novo. Isso é aliança, isso é relacionamento real. A esperança, então, não é um escape, é resistência. É o fôlego que você ainda tem, mesmo quando acha que está no fim. É a centelha que não se apagou, mesmo depois de tantas noites mal dormidas. É o que faz você ainda procurar vídeos como esse, mesmo já tendo desistido de falar com as pessoas. Você quer Deus, quer sentir de novo, quer saber que Ele ainda te vê. E Ele vê, sempre viu. O inimigo sabe que não pode te arrancar da mão de Deus, então tenta fazer você acreditar que foi largado, que está sozinho, que não tem mais chance. Porque se ele conseguir te fazer crer nisso, você para de buscar, para de clamar, para de resistir. Só que essa estratégia já está desmascarada. O que você está vivendo não é evidência de abandono, é ataque. E isso muda tudo, porque se é ataque, tem resposta. Se é mentira, tem verdade para quebrar. A presença dele continua aí, não no arrepio, não na emoção, mas na promessa, no fato de que ele jurou nunca te deixar, e ele não volta atrás, nunca voltou, nunca volta. A voz dele talvez esteja silenciosa, mas os olhos dele nunca te perderam de vista. Você está no centro da atenção do céu, mesmo se sentindo à margem do mundo. Então não acredite no que o silêncio tenta sugerir. Ele não foi embora, ele está aqui. E essa certeza, mesmo que pequena, é suficiente para recomeçar. Quando tudo desmorona e ninguém fica, o abandono revela sua face mais cruel. Aquela que não grita, só cala. Aquela que não empurra, só afasta devagar. E nesse vazio crescente, uma voz antiga começa a cochichar. Até Deus cansou de você. Foi nesse lugar que Paulo se encontrou. Não nos seus dias de glória, mas nos dias em que ninguém mais o queria por perto. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me fortaleceu. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Paulo não era qualquer um. Não era um crente iniciante, alguém sem experiência espiritual. Ele era alguém que já havia enfrentado açoites, prisões, naufrágios, e ainda assim, mesmo com todo esse histórico,
Chegou o dia em que todos o deixaram. Todos. Mas ele termina esse relato com uma confissão que arrepia. O Senhor permaneceu ao meu lado. Não era uma frase bonita para encerrar a carta. Era uma verdade suada. Era a descoberta de que, mesmo quando todo mundo vira o rosto, há uma presença que nunca vira as costas. Eu já vivi esse tipo de abandono. Não só de pessoas, mas de certezas. Já acreditei que, por ter fracassado em áreas que eu mesmo prometi mudar, Deus tivesse dado um passo para trás. Já me peguei orando com medo, como quem tenta conversar com alguém que está prestes a sair pela porta. E no silêncio da resposta que não vinha, eu comecei a acreditar que ele tinha mesmo saído. Mas um dia, depois de um colapso que ninguém viu, eu desabei no chão do meu quarto sem conseguir formular uma oração. Só chorei. Só fiquei ali com o coração nu. E foi nesse lugar onde não havia mais performance, nem palavras, nem força, que algo aconteceu. Eu não vi luzes, não ouvi vozes, mas fui preenchido por uma certeza muda. Ele ainda estava ali. E essa presença que não precisa de barulho mudou tudo. Porque ela não veio como resposta, veio como abraço. Ela não veio me explicar nada. Veio me sustentar, e eu percebi que o abandono que eu tanto temia não era real. Era só a camada mais superficial da minha dor. Porque no fundo, Deus nunca saiu. Eu é que parei de perceber. E não porque Ele mudou, mas porque a dor ensurdece, o cansaço cega. E às vezes, para perceber de novo, é preciso se esvaziar de tudo o que achávamos que era a presença. Deus não mora nas sensações, Ele habita o quebrantado. Foi assim com Paulo, foi assim comigo, e talvez esteja sendo assim com você. O fato de você estar nesse vídeo já é um sinal. Algo em você ainda espera, ainda crê, ainda quer ser encontrado. E esse desejo é uma semente de revelação, porque só busca quem ainda tem chama, mesmo que seja pequena, mesmo que quase apagando. E é aí que Deus age, quando você já não tem nada além do desejo de ser achado. Porque esse desejo, por mais fraco que pareça, é mais poderoso que qualquer argumento do inferno. A presença dele não se prova nos dias fáceis. Se revela nos dias em que você se sente esquecido. Quando a ligação não vem, a mensagem não chega, a oração não tem resposta. Quando tudo parece repetir a mesma frase, ninguém se importa. Mas é nesse exato momento que ele sussurra o que ninguém mais diz. Eu estou aqui. E não importa se você sente ou não. Essa é a diferença entre ilusão e fé. Fé é crer mesmo quando não sente. É confiar mesmo quando o chão sumiu. E talvez o que você precise agora não é de explicação, mas dessa revelação. Você não está sozinho. Nunca esteve. As pessoas podem ter ido. As respostas podem ter falhado. Mas ele não saiu do seu lado, nem por um segundo. Ele viu todas as lágrimas escondidas, todas as desistências silenciosas, todos os pedidos que você mesmo já cansou de repetir. E ainda assim, ele está aqui. Não por obrigação, mas por amor. Não por religião, mas por aliança. A mesma que sustentou Paulo no abandono, a mesma que me sustentou no chão frio do meu quarto, a mesma que agora se estende até você, porque essa presença é tudo. Antes da gente orar, respira, de verdade. Fecha os olhos por um instante e tenta perceber que, mesmo em silêncio, algo está te cercando agora. Não é imaginação, é presença. Você não precisa merecer. Não precisa entender tudo, só precisa se permitir ser alcançado. A oração que vem não é fórmula, não é ritual. É um grito do Espírito pedindo socorro. É como estender a mão no escuro esperando que alguém a segure, e ele vai segurar. Não porque você pediu bonito, mas porque ele nunca parou de estar aqui. Vamos juntos, com verdade, sem medo. Deus, eu não sei nem por onde começar. As palavras me escapam, a força me falta, e o que resta é só esse nó no peito que não desamarra com conselho nenhum.
Eu estou aqui sem entender muita coisa, tentando acreditar que o Senhor ainda escuta, mesmo quando tudo em mim grita o contrário. Eu me sinto só. E essa solidão não é só física, é espiritual, é emocional. É como se eu tivesse sumido para todo mundo, até para o céu. Mas mesmo sem sentir, mesmo sem ver, eu estou me arrastando até aqui. Porque uma parte de mim ainda acredita, ainda espera, ainda tem saudade da tua voz. Eu não quero viver como se o Senhor tivesse me deixado. Eu não quero continuar acreditando que fui esquecido. Então, por favor, me encontra nesse lugar onde nem eu consigo me achar mais. Me acha no cansaço que não passa, no silêncio que ensurdece, na culpa que me amarra. Me encontra, mesmo se eu não souber mais como te procurar. Me perdoa por todas as vezes que duvidei da tua presença só porque não a sentia. Me perdoa por ter acreditado mais nas mentiras do que na tua palavra. Me perdoa por ter calado a dor para parecer forte. Eu não sou. Eu tô fraco. Eu tô no limite. Eu tô pendurado numa esperança fina e se ela arrebentar eu não sei o que sobra. Mas ainda assim, com tudo isso eu digo, eu te quero. Eu preciso de ti. Eu não tô aqui para orar bonito. Eu tô aqui porque, se o Senhor não vier, eu desabo de vez. Sustenta o que sobrou de mim. Refaz o que a solidão tentou destruir. Restaura a parte do meu coração que parou de crer. Me mostra que o Senhor ainda está aqui, nem que seja com um sopro, com um sussurro, com aquele jeito que só o Senhor tem de fazer a gente sentir que não está falando sozinho. Eu preciso lembrar que não fui deixado, que mesmo quando o céu está fechado, o teu olhar continua em mim. Toca a alma de quem ora comigo agora. Entra nos lugares que ninguém mais tem acesso. Quebra as mentiras que se acumularam nesses dias escuros. Dá coragem para continuar, mesmo sem entender. E se houver alguém agora pensando em desistir, segura, abraça, levanta. Sopra vida dentro de quem já não sente mais vontade de viver. Faz com que essa oração seja mais que palavras, que ela seja resposta, que ela seja milagre, que ela seja presença, porque é isso que a gente precisa. Presença, não religiosidade, não teoria. A gente precisa sentir que o Senhor ainda caminha com a gente no meio desse deserto, que ainda chora com a gente no quarto vazio, que ainda segura quando ninguém mais segurou, que ainda responde mesmo quando a resposta vem em silêncio. Fica, Deus, não porque o Senhor vai sair, mas porque a gente precisa lembrar que o Senhor nunca saiu. E ensina a gente a confiar mesmo quando o coração não sente. Porque fé não é arrepio, é resistência, é sustento, é insistir em te buscar quando tudo parece calado. Então vem e fica, até que tudo dentro da gente volte a respirar. Amém. Você pode não ter ouvido uma resposta audível, pode não ter sentido um arrepio, mas se alguma parte de você ainda está aqui, lendo, respirando, querendo crer, então algo aconteceu. Porque só permanece quem ainda tem esperança. Só continua quem ainda guarda uma chama, por menor que seja. E essa chama, Deus vê, Deus sustenta, Deus sopra. A presença dele não é performance, é promessa. Ela não depende do que você sente, mas do que ele já decidiu ser. Emanuel, Deus conosco, mesmo quando a alma sangra, mesmo quando os olhos secam, mesmo quando o coração desacredita por segundos. Você não está sozinho, a mentira perdeu, o silêncio não venceu, você foi visto, foi alcançado, e o que parecia fim era só pausa. Ele ainda está aqui, no meio do que você não entende, dentro do que você não conseguiu explicar. Deus não abandonou o barco. Ele sempre foi o chão onde você pisava, mesmo quando achava que estava afundando. Então respira, descansa, porque a presença que parecia distante nunca saiu do lugar. E agora você sabe disso. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Mesmo no silêncio, ele estava comigo. Essa frase vai ser o selo do que Deus começou a fazer hoje.
Vai marcar o que ninguém viu, mas você sabe que aconteceu aí dentro. E se puder, compartilha. Alguém que você conhece pode estar vivendo esse mesmo vazio e só precisa de um sinal para não desistir. E presta atenção nisso. Tiramos da loja o nosso e-book Orações que Transformam, 7 dias para renovar a sua vida. E estamos liberando ele de graça, só para quem acompanha o canal. Ele está no primeiro comentário fixado. É só clicar e baixar. Esse material tem orações escritas em carne viva, para te acompanhar em dias em que nem palavras você consegue formar. É um presente, porque a tua dor importa e porque Deus ainda fala, mesmo quando tudo parece calado. Se inscreve, ativa o sininho, mas faz isso não só por mim. Faz porque você sabe que precisa continuar ouvindo aquilo que o mundo não tem coragem de dizer. Você não foi esquecido, nunca foi e nunca vai ser. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.